Nós começamos a estudar a carta de Tiago no domingo passado e vimos que o apóstolo que escreveu a carta foi o irmão do Senhor, aquele que de início não cria nem confiava no ministério de seu irmão por parte de mãe, Jesus Cristo, e depois ele reconhece então que Jesus ele era de fato o Messias e ele foi milagrosamente gerado no ventre de Maria, sua mãe, para ser o Salvador do mundo, o Salvador de seu povo. Tiago, então, ele se apresenta no início da carta, versículo 1, como o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu à igreja, a quem ele chama de 12 tribos, uma referência ao povo que estava então disperso por conta da perseguição. Nos versículos de 2 a 4, ele mostra por que aqueles irmãos, eles deveriam perseverar em meio à provação. Porque se eles fossem perseverantes e recebessem com alegria aquele fardo, eles então teriam a sua fé confirmada, eles continuariam no caminho e eles seriam aperfeiçoados pelo Senhor. Nós vimos que com isto não queremos dizer, a palavra de Deus não está retirando o fator sofrimento, tristeza, o choro que é provocado quando nós sofremos por amor ao Evangelho. Mas no fundo, nós nos alegramos e devemos encontrar no Senhor todo motivo de alegria, porque sabemos que estamos no caminho certo. Sabemos que é propósito de Deus que aqueles que vivem piedosamente o Evangelho sofram perseguição. Agora, versículos de 5 a 8. O que é que nós vamos notar aqui? Nós vamos notar que o apóstolo Tiago, ele identificou na igreja de Cristo uma deficiência. Ele percebeu esta deficiência. Notem que o final da parte que nós estudamos anterior, a primeira sessão, ou a sessão anterior, versículo 4, o que foi que nós vimos? O que foi que nós lemos? Eu convido vocês a lerem novamente comigo. Versículo 4, vamos ler. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, eles deveriam ser perseverantes, para que eles então tivessem a sua fé provada e confirmada. Contudo, o que o apóstolo identifica é que não estava havendo sabedoria em encarar as provações que estavam diante daqueles irmãos, ou melhorando o raciocínio. O apóstolo Tiago percebeu que alguns irmãos não estavam sendo sábios ao enfrentarem a provação ou as provações. Por que eu estou dizendo isto? Quando nós chegamos no versículo 5, ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que o apóstolo, então, ele está mostrando àquela igreja e também ensinando à igreja atual, à igreja de hoje, a nós, é que é possível que em meio à provação não nos portemos sabiamente e encaremos a provação de maneira sábia. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, revela o fato de que aqueles irmãos, ou alguns daqueles irmãos, percebeu o apóstolo Tiago, não estavam enfrentando corretamente aquela situação. Então, o que é que nós vamos ver hoje? O Senhor
nos ensinando, através de seu apóstolo, como é que nós devemos buscar do nosso Deus sabedoria do alto para enfrentar a provação. Vamos começar novamente a nossa leitura agora por partes. Vamos ler juntos. Eu convido vocês vamos ler juntos o versículo de número 5. Vamos começar, ou vamos iniciar agora a nossa análise. Vamos lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o apóstolo está dizendo que se necessitamos de sabedoria, devemos pedir à pessoa certa. Sabedoria aqui não é aquela sabedoria intelectual ou teórica. A palavra grega aqui para sabedoria é sabedoria prática. É na prática, sabiamente, enfrentarmos a provação. E ele diz que se alguém necessita desta sabedoria prática, porque muitas vezes nós conhecemos a teoria, nós sabemos e conhecemos o que a palavra de Deus diz, mas não conseguimos aplicá-la diante das adversidades que enfrentamos, diante dos problemas que estão diante de nós. Por exemplo, alguns irmãos às vezes alegam que estão sendo perseguidos em seu trabalho, ou perseguidos na escola, ou perseguidos na vizinhança, ou perseguidos até mesmo na família. Mas uma conversa rápida com estes irmãos, percebemos que o seu comportamento, a maneira como eles estão encarando o desafio de viver a vida cristã, de testemunhar o evangelho, não está sendo sensato, não está sendo sábio. E às vezes ele está sendo muito mais chato, ele está sendo muito mais arrogante ou farisaico do que aquele cristão, aquele crente sincero que está sendo perseguido por testemunhar da palavra de Deus, por ter um procedimento ético, moral e espiritual que contrasta com o reino de trevas. O que o apóstolo Tiago está mostrando aqui, que esta sabedoria prática, ela é necessária para que todo o cristão enfrente a provação da fé. Agora, se ele necessita de sabedoria, ele deve então orar a Deus, e a oração aqui é apresentada por Tiago como um meio de graça que não pode ser esquecido de nossa parte. Vejam só, quando o apóstolo em sua carta ele trata sobre o assunto sabedoria, ou sobre a necessidade de sabedoria, vamos ler, nós vamos ver depois detalhadamente, mas vamos apenas observar, capítulo 3 aí da carta, acompanhem comigo, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras, ou seja, sabedoria prática, aplicando os valores do reino no dia a dia, aplicando a sabedoria que vem do alto em meio à provação. Vejam que esta sabedoria prática, dom de Deus, ela é diferente da sabedoria que não vem de Deus. Versículo 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Tiago está se referindo ao contrário de um proceder digno, de uma mansidão de sabedoria. Está no versículo 14, olha só: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas como é que a sabedoria do alto ela é descrita? Vamos ler juntos o versículo 14, vamos lá? A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica,
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não precisamos explicar mais. A sabedoria que estava faltando para que aqueles irmãos enfrentassem as provações com alegria deveria ser pedida em oração, e o apóstolo identifica esta deficiência e diz: olha, vocês precisam orar. Vocês precisam rogar ao Senhor um espírito pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem fingimento, imparcial. Percebam, portanto, que no início da carta, o apóstolo já está mostrando que devemos pedir a Deus corretamente por esta sabedoria. O que é que nós percebemos aqui? Percebemos que Tiago está tomando a Bíblia de seu tempo e lendo a Bíblia que ele tinha em mãos, aplicando às necessidades do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um exemplo antigo, clássico, de sabedoria. Existe um exemplo antigo e clássico deste dom de Deus que todo crente deveria pedir antes de qualquer outra coisa. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Marquem Tiago. Onde é que Tiago encontrou estas lições que ele aprendeu de seu próprio irmão e Senhor Jesus Cristo? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 3. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da passagem. 1 Reis 3, a partir do versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi ao rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê, que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, ele era muito jovem. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. A mesma palavra sabedoria que é utilizada neste contexto é a mesma palavra que Tiago está dizendo aqui para os irmãos. Se alguém, porém, necessita de sabedoria dentre vós, peça a Deus. É a sabedoria para poder discernir a vontade do Senhor. É a sabedoria para aplicar na prática tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque se nós não tivermos esta sabedoria, nós não conseguiremos viver a vida cristã.
Nós não entenderemos o significado da tribulação ou da provação. Nós não buscaremos a Deus, buscaremos a sua face, não nos prostraremos diante dele. E o sentido, quando Tiago diz, peça a Deus esta sabedoria, não é peça apenas por um momento, mas continue pedindo sempre até o fim, mostrando a necessidade que todos nós temos de entendimento e de inteligência da parte do Senhor. Este exemplo de Salomão, maravilhoso exemplo, é um exemplo clássico, nos mostra então que se pedirmos a Deus sabedoria, a palavra do Senhor nos diz que Ele dará liberalmente àquele que o pedir. Vamos voltar para a carta de Tiago, vamos para lá. Em Tiago capítulo 1, que nós estamos estudando, o versículo de número 5. Vocês leram comigo o versículo 5, eu convido novamente a lermos este versículo. Ele precisa ficar bem gravado em nossa mente. Esta sabedoria prática deve ser o primeiro motivo da nossa oração para podermos enfrentar as provações da fé. Vamos ler de novo o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça, que a todos dá, e nada lhes e ser-lhe-á concedida. Nós devemos pedir a Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá liberalmente a quem ora e pede por sabedoria. E há um verbo aqui que deve chamar a nossa atenção. Diz assim, que Deus não nos impropera nada que o pedimos, e se o pedido que fazemos é segundo a sua vontade, o seu querer, e se pedimos a Ele este entendimento, esta sabedoria prática para vivermos o Evangelho, Ele não irá lançar esta resposta, este pedido atendido em nosso rosto. É o que a palavra impropério quer dizer, é lançar ao rosto algo contra alguém que você está favorecendo. Percebam que o Senhor Jesus Cristo, Ele condenou com muita ênfase aqueles que não creram em sua palavra. Ele disse para as cidades que o rejeitaram que elas foram ingratas. Os incrédulos foram tratados e serão sempre tratados assim porque rejeitam ao Senhor. Mas percebam que Ele não faz isso com aqueles que creem em seu nome. Ele não trata assim os seus filhos, mesmo sendo deficientes, Ele não passa na cara. Um pedido que nós fazemos com humildade, dizendo, Senhor, necessitamos de sabedoria. A Bíblia diz que Ele dá liberalmente e Ele não lança no seu rosto aquilo que falta em nós. Vejam que a maneira como Deus nos trata é diferente da maneira como nós muitas vezes nos tratamos. Por vezes nós que vivemos a vida comum do lar, que somos casados, costumamos lançar no rosto do nosso cônjuge os seus defeitos, as suas falhas, ao invés de graciosamente recebê-los. Por vezes nós que somos pais, não agimos com a atitude daquele pai que ao receber novamente em sua casa o pródigo, aquele jovem que disse, meu pai, dá a minha parte dos meus bens que eu vou me embora. Nós não recebemos muitas vezes os nossos filhos arrependidos como ele não passou na cara daquele jovem nada, mas ele o recebeu de novo, o abraçou e disse, mas que coisa boa, meu filho voltou para os meus braços. Vejam como Deus nos trata e como nós devemos aprender com Ele a tratarmos uns aos outros. Se tivermos esta sabedoria, agiremos como Ele. Deus concederá sabedoria, nos diz a palavra, liberalmente a todos que lhe o pedirem, e nada lhes improperará. Ele jamais lançará em nosso rosto. E a conclusão é, e ser-lhe-á concedida. Aqui nós voltamos para a sabedoria daquele homem jovem, que enquanto jovem pediu ao Senhor entendimento para governar o seu povo. E o que foi que ele aprendeu? E como ele depois instruiu a igreja no deserto, a igreja no passado? Vamos para Provérbios 3.
Percebam que o livro de Provérbios é este maravilhoso livro da Bíblia que nos fala sobre a sabedoria divina. Provérbios 2, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 6, eu acredito que seja suficiente. Eu gostaria que vocês lessem comigo, agora eu não estou conseguindo ouvir a voz de vocês. Vamos lá, a partir do versículo 1, Provérbios 2. Percebam como Deus mesmo nos manda orar, pedir a Ele sabedoria, e Ele vai conceder a quem orar pedindo, Ele vai conceder, vai dar esta sabedoria e não vai lançar em nosso rosto os nossos pecados, as nossas faltas. Vamos ler. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Mais valioso do que ouro ou prata, muito mais valioso do que qualquer possessão nesta vida, neste mundo, é para o cristão a sabedoria que vem do alto. Portanto, irmãos, oremos por ela. Ensinemos os nossos filhos a pedir primeiramente sabedoria, porque se não houver sabedoria, nós então nos perderemos. Nós agiremos e nos comportaremos como aqueles que não têm fé, que não compreenderam ainda a vontade de Deus. Nós entenderemos que somos merecedores de algo que Deus nos concede, porque Ele nos ama e com graça derrama sobre nós. Devemos orar, pedir a Deus, e Ele vai nos mostrar como nós devemos fazer isso. Vamos voltar para Tiago, e aqui nós caminhamos para o encerramento da mensagem de hoje. Tiago capítulo 1, existe uma condição imposta pelo Senhor para que peçamos a Ele sabedoria. Versículo 6. Como é que nós devemos pedir então? Como é que nós devemos nos aproximar do Senhor e orar a Ele, pedindo-lhe entendimento e inteligência práticas para enfrentarmos a tribulação? Versículo 6, vamos ler. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A condição é esta: eu devo pedir a Deus, Ele me incentiva a orar, Ele não lançará em meu rosto, Ele não passará em minha cara o fato de eu ser deficiente no tocante à falta de sabedoria. Liberalmente Ele me abençoará. A Bíblia diz: ser-lhe-á concedida esta sabedoria, mas existe uma condição: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu não posso orar a Deus acreditando e ao mesmo tempo desacreditando, crendo e ao mesmo tempo não crendo, buscando e ao mesmo tempo achando que não devo buscar. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou por 2 vezes a respeito deste tema, e eu quero citar apenas um para vocês, eu quero apenas que vocês ouçam. Em um dos evangelhos Ele disse assim, quando aconteceu a cura de um jovem possesso, e o Senhor então, Ele expulsou o demônio que possuía aquele jovem, e ele trouxe uma lição muito importante quanto à necessidade de pedirmos a Deus com fé. Diz assim: e quando chegaram para junto da multidão,
Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei o Senhor a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Está registrado no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, esta passagem. Jesus, então, ele advertiu aos seus discípulos, porque no momento em que eles deveriam demonstrar fé, eles duvidaram, eles vacilaram. E o Senhor disse que se tivermos fé semelhante a um grão de mostarda, e o grão de mostarda é algo pequeníssimo, é muito pequeno, mas se tivermos fé semelhante ao tamanho deste grão, nós poderemos fazer grandes coisas, não pelo nosso poder, mas porque confiamos no poder daquele que, diante das situações e das provações, nada é impossível, nada é impossível. Portanto, devemos pedir ao Senhor sabedoria com fé, em nada duvidando. E ele aí vai usar um exemplo que é muito fácil para nós entendermos, nós que moramos em Aracaju, moramos em uma cidade cercada ou cortada por rios e banhada pelo mar. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele usa um exemplo clássico de que aqueles que duvidam do Senhor, daqueles que não confiam em sua palavra, e os compara àquelas marolas ou aquelas ondas que passam a ser agitadas pelo vento e não ficam paradas em um lugar. Nós não podemos, irmãos, duvidar do que o Senhor nos ensina e do que Ele nos mostra. Nós devemos pedir com fé, nós devemos orar com fé. E o apóstolo Tiago, nós notamos quando lemos os seus escritos, a sua participação na história da igreja e até mesmo os registros históricos sobre a sua vida, que ele viveu e teve por experiência toda esta situação. Por 2 momentos ele ora por sabedoria e Deus concede a ele sabedoria. Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15. E mais adiante, quando ele ora ao Senhor por sabedoria e quando Paulo estava sendo atacado pelos judeus, Tiago então o orienta a viver e, quando estivesse com os judeus, se comportar como um judeu. Nós vamos ler nos escritos históricos, por exemplo, que Tiago, ele deu tanta importância à oração, e a oração é um tema que se repete em sua carta, que quando ele foi sepultado, depois de morto, ele era conhecido por ter joelhos semelhantes ao de um camelo. Tamanha a vida de oração que aquele homem tinha, os seus joelhos eram bem calejados. Por isso que em sua carta, quando nós examinamos, nós vamos perceber o que ele vai falar a respeito de pedir e pedir com fé, não duvidando, não sendo como uma onda agitada pelo vento. Por exemplo, capítulo 4 aí da carta de Tiago, vejam comigo, observemos juntos. Ele diz, por exemplo, no versículo 2, que os crentes não tinham o que queriam, porque não pediam em oração. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes, porque não pedis. Versículo 3, ele diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, ele está exortando aos irmãos e dizendo: vocês não têm porque não oram.
Vocês não recebem o que pedem porque estão orando de maneira errada, estão pedindo mal. Caminhando um pouco mais, nós vamos perceber capítulo 5, versículo 13, constatem comigo, que se alguém está sofrendo, Tiago diz, faça oração. Se alguém está sofrendo, você deve orar. Versículo 15, que se alguém está doente, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Versículo 16, se alguém está necessitado da assistência e da cura divina, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E nós temos, irmãos, esta experiência de oração em meio à congregação. Quando oramos uns pelos outros, quando vemos por vezes irmãos que estão abatidos sendo reerguidos, enfermos sendo levantados, pessoas que no leito de morte estão atribuladas e a igreja ora e experimentam paz, preparando-se para o céu. Então, pedir a Deus em oração é crer do poder da oração e saber que com fé, se oramos ao Senhor, em nada duvidando, temos a certeza de que será feita a sua vontade e Ele atenderá o nosso pedido. Finalmente, Tiago 1, versículos 7 e 8. Ele reforça a necessidade do crente não duvidar quando ora. Não suponha, versículo 7, esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele conclui dizendo, não pense que se você duvidar, Deus vai atender a sua oração. É uma condição necessária quando oramos a Deus por sabedoria ou pela assistência ao nosso irmão, pela assistência da nossa casa, pelo cuidado divino, que confiemos nele, sem limites, que entreguemos a nossa vida a Ele e afirmemos, seja feita, Senhor, a Tua vontade, pois Tu és soberano. Não suponha que se você duvidar, você vai alcançar do Senhor alguma coisa. E muita gente hoje ainda ora assim. Pede ao Senhor, mas ao mesmo tempo em seu coração diz, será que o Senhor vai atender a minha oração? Ora ao Senhor e ao mesmo tempo tenta resolver a situação de seu jeito, não entregando a Ele a sua causa. Ora ao Senhor, mas quer dar um empurrãozinho e aí pede mal e faz tudo errado. Deus condena aqueles que possuem duas almas. É o que a palavra ânimo dobre quer dizer. Dois ânimos, duas intenções. A ideia é de duas caras mesmo. É um olhando para cá e o outro olhando para lá. Tem que ser uma só. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, irmãos, estudando mais uma vez a carta de Tiago, eu percebi porque o principal pedido dos irmãos perseguidos é a oração. Em meu coração, muitas vezes eu pensava assim, mas será que eles não querem Bíblias? Será que eles não querem assistência financeira porque a situação deles é difícil? Não, o desejo deles, a necessidade deles é oração, porque necessitam de sabedoria para permanecerem firmes em meio à tribulação. Necessitar aqui, irmãos, é a mesma palavrinha na língua grega para alguém que sente fome e quer comer. É assim que vocês, nós crentes em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, devemos nos aproximar de Deus pedindo sabedoria, tendo o mesmo desejo que sentimos quando a nossa barriga está vazia e o nosso estômago começa a roncar e nós queremos comer alguma coisa. Agora eu entendi porque os nossos irmãos, eles sempre colocam em primeiro lugar, primeiro pedido para a igreja livre: orem por nós, peçam a Deus que nos dê forças, que continuemos firmes e que tenhamos sabedoria, que que aprendamos a amar até mesmo os nossos inimigos.
Eu penso, irmãos, que é o grande desafio aqui da carta de Tiago também para a igreja aqui presente. Muitas vezes nós não temos enfrentado a tribulação da maneira correta. Porque não pedimos sabedoria, pedimos mal, tentamos lutar com as mesmas armas do mundo, e aí nós não fazemos a diferença quando Cristo nos manda de fato sermos diferentes. Busquemos, irmãos, esta sabedoria que vem do alto. Deus não vai lançar sobre o nosso rosto a nossa deficiência. Ele vai assistir a cada um de nós em meio à nossa fraqueza. E tenham certeza, se pedirmos com fé, em nada duvidando, esta sabedoria será concedida a nós. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque estudar a Tua Palavra e sermos desafiados em meio às lutas e às provações da vida cristã, é um privilégio para nós, deve ser motivo de alegria, até mesmo entendermos que o desejo do Senhor é que a perseverança tenha ação completa, a fim de que sejamos íntegros e aperfeiçoados e em nada deficientes. Mas porque o Senhor sabe que somos fracos e falhos, nos ensina a orar, a entender a necessidade que temos de sabedoria prática, de inteligência e entendimento vindos do Senhor, e nos ensina a pedir e entender que se fizermos isto, como nos ensinou o Senhor Jesus, será dado e concedido a nós, sem nenhum impropério, mas liberalmente, aquilo que necessitamos. Ajuda-nos, ó Senhor, a pedirmos sempre com fé, em nada duvidando. Livra-nos de agirmos como homens e mulheres vacilantes, como as ondas do vento, agitados e impelidos de um lado para o outro. Faz-nos lembrar que se agirmos assim, não alcançaremos do Senhor coisa alguma. Ajuda-nos, ó Senhor, a orarmos e entendermos como são preciosas as horas em Tua presença, como é necessário para nós uma vida de oração e de busca incessante, assim como procuramos o alimento para o nosso corpo, de sermos alimentados com a sabedoria prática do Senhor, para vivermos de forma mansa, piedosa, brilhando a verdadeira luz do Evangelho em um mundo em trevas. Obrigado, Senhor, pelo desafio. Obrigado ao Senhor, porque a exortação que vem de Ti, ela nos anima a confiar e a buscar este aperfeiçoamento em santidade, tão necessário para as nossas almas. Em nome de Jesus oramos. Amém.